Olá, na semana passada, numa final de jogo por disputa com tiros penais para a classificação na Copa Libertadores entre os clubes Palmeiras e o Barcelona do Equador, tivemos a confirmação em números ainda piores das nossas afirmações em vídeos anteriores analisando os problemas do futebol em vários aspectos, evidenciando o despreparo dos goleiros, de quem os treina, de seus técnicos e até dos árbitros para essas decisões. Demonstraram desconhecer estatística e da sua possível aplicação em lances com detalhes tão evidentes por danos estatísticos que se repetem em todas as séries de disputa que deveriam servir como base para formular um plano de ação defensivo dos goleiros. E por desconhecimento, os cobradores tiram o maior proveito. Pois, se conhecesse um mínimo de estatística e as aplicassem no treinamento, não teríamos a repetição de resultados em defesa e cobrança de tiros penais em nível tão baixo de eficácia na sua execução técnica e tática que resultam em vexames. E a equipe que acaba vencendo a disputa não o faz por mérito e sua precisão, mas por errar menos, ou seja, ser o menos pior. Isto em um momento crucial, que são as decisões finais com jogadores profissionais, preparado por equipes de treinadores caríssimos, sem usar o que é óbvio e comum em todos os outros esportes, a estatística. Fica a pergunta: será que para todos não é tão visível esta quantidade de erros com cobranças no meio e na faixa central da meta? E que saltando antes, o goleiro está dando mais uma vantagem, a da primazia de escolher o canto contrário ou o meio da meta, depois dele saltar antes, a quem já tem 100% de sucesso se cobrar forte nos cantos. Portanto, uma injustiça para com o goleiro. Mas, nesta disputa em especial, o vexame foi triplo. Primeiro para os dois goleiros, que saltaram antecipado em todas as cobranças, na maioria caindo no vazio no canto contrário, ou no mesmo canto que a bola foi tocada, e ela passando por baixo, ou eles não a alcançando. Destas, apenas 3 defesas foram feitas pelos goleiros por terem sido cobradas na faixa central, e segundo, pelo técnico do Palmeiras, que ficou ajoelhado e ainda passava a mão na careca do auxiliar para dar sorte, ou seja, estava à espera de um milagre, pois, ao não treinar seu goleiro no que é óbvio, ainda esperava uma ajuda divina. Pois, se não treinou e o goleiro não apresentou esta preparação, é por desconhecer que na aferição dos dados estatísticos, nas cobranças dos tiros penais, aliás, os vídeos de séries de disputas penais estão no YouTube para todos conferirem. Se o goleiro não antecipar o salto e ir na bola, após a cobrança, que é o correto pela regra, suas chances de sucesso aumentam em 50%. Ou seja, se em séries de 10 cobranças, que na atualidade defende uma ou 2 por erro dos cobradores, ao chutarem no meio ou na faixa central, se ele não antecipar ao salto, suas chances dobram, além de não darem a primazia ao cobrador, de com tranquilidade colocar no canto. Nesta disputa em questão, curiosamente, pela primeira vez, ouvi o narrador do jogo e quem estava assistindo pela Globo ouviu ele afirmar, antes de iniciar as cobranças, que era normal o goleiro do Palmeiras ficar parado e não saltar antes, pois já havia presenciado esta sua qualidade em uma disputa anterior. Só que nesta,
o goleiro antecipou o salto em todas as cobranças, passando vexames seguidos, e só defendeu uma, que foi cobrado no lado que saltou e dentro da faixa central da meta. E para quem quis ouvir, continuou que tinha convicção que se não saltassem antes pegariam mais pênaltis. Inclusive, relatou que em entrevista ao goleiro argentino Goicoechea, este confirmara que ficava parado nas cobranças e por isso defendia muitos pênaltis. Ou seja, esta óbvia informação foi repetida inúmeras vezes no ar, sem nenhuma repercussão, e ele continuou a cada vez do goleiro do Palmeiras ir para a meta, se não mexer ele defende, mas nada, não adiantou, pois é seu hábito narrar e torcer pelas equipes brasileiras, mas desta vez não funcionou. Conclusão: na disputa desta série, tivemos os goleiros saltando antecipado em 100% das cobranças. Destas, 9 foram no meio e na faixa central da meta, e só 3 defendidas, sendo um goleiro fez 2 defesas e o outro uma. Portanto, teriam chance de defender mais 6 com facilidade. Nesta vez, um número absurdo e acima da média de cobranças no meio da meta. Em geral, são 4. Nesta foram 9. Destas 9, 6 foram convertidas em gol e apenas 3 outras foram convertidas no canto, compondo o placar de 5-4 para o Barcelona, constituindo uma disputa final irritante pelos vexames dos goleiros antecipando em 100% o salto, pela imagem grotesca de ver o técnico ajoelhado, pelo árbitro não ter tido pulso de anular uma defesa que o goleiro antecipou um passo à frente antes do cobrador chegar na bola, pois nestas disputas penais, o pior é ver os goleiros darem um vexame em 6, 7 ou mais defesas caindo no vazio e se por acaso defende uma, logo viram heróis para a imprensa. E como os torcedores assistem com visão fanática e cegos para os absurdos e a baixa qualidade das disputas, há anos tudo continua no mesmo e os vexames se repetem nas disputas a cada semana, aqui e no mundo inteiro. É um tema que vamos precisar voltar e batalhar em prol desta correção. E vamos torcer para que este narrador leve o assunto para as rodas de TV, pois das outras emissoras que procurei assistir às finais, ninguém sequer citou os vexames ou demonstrou conhecimentos de solução para esse absurdo. Além de voltar ao assunto, acho que é o caso de publicar algo específico, com orientação mais detalhada dos dados estatísticos e dos tipos de treinamento para esses lances específicos. Aguardem e acompanhem essa iniciativa para tirar o futebol do eterno atraso. Um forte abraço.